Olá, meus irmãos, paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai tudo bem com vocês? Eu desejo um bom dia a todos. Irmãos, neste vídeo nós vamos trabalhar a questão da parábola da figueira e a criação do Estado de Israel, ok? É um dos temas do dispensacionalismo, principalmente do dispensacionalismo ali do século XX, né? Que a parábola da figueira que Jesus falou, que está registrada em Mateus capítulo 24, versículo 32, tem uma ligação com a criação do Estado judeu em 1948. Vamos ler aqui o trecho. Mateus 24, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ok? Eu vou ler aqui o paralelo em Marcos capítulo 13 e aí a gente faz o comentário, ok, queridos? Marcos 13. O que Marcos diz? Marcos capítulo 13, versículo 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas. Vou prosseguir. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Você vê que o paralelo entre Marcos e Mateus é muito claro. Um dependeu do outro. De acordo com os estudiosos, Marcos foi escrito primeiro. Dos 4 evangelhos, Marcos foi o primeiro a ser escrito. Aí depois vem Mateus. Então Mateus ele depende textualmente de Marcos. Ok, queridos? Então, a minha pergunta agora é o seguinte. Bom, antes de eu fazer a pergunta, eu vou lhes explicar a teoria dispensacionalista. Nós estamos em que ano? Estamos em 2024. Para que você entenda melhor onde eu quero chegar, eu aceitei Jesus Cristo no dia 2 de maio de 1993. Naquela época, em 93, era comum se ouvir nos púlpitos e também nas literaturas essa interpretação que dizia que Mateus capítulo 24, ou Marcos mesmo, vou ler aqui, já que a palavra é a mesma, que diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Bom, era comum, repito, quando eu aceitei Jesus em 93, eu ouvi muito nos púlpitos. Naquela época eu já comprava livros. Assim que eu aceitei Jesus, eu comecei logo a comprar livros, né? Então era comum também na literatura da época este ensino de que quando Jesus fala a parábola da figueira, Jesus está fazendo então uma alusão à criação do Estado de Israel. Em outras palavras, eu ouvi muito isso, essa interpretação. Olha, essa parábola de Jesus sobre a figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, sabei que está já próximo o verão. Eles diziam que a figueira aqui representa a nação de Israel. Então eles ensinavam que Jesus estaria aqui profetizando a criação do Estado de Israel em 1948. Ora, nós sabemos que o Estado judeu foi criado em 14 de 5 de 1948. Essa é uma história longa e não vou aqui retroceder a história.
Apenas vou dizer o seguinte: os judeus eles voltaram para a Terra Santa, por assim dizer, em 1947. Antes o povo já estava voltando para lá. Antes já estava voltando, depois de muita briga, depois de muita luta. Então, em 1947 já tinha muita gente ali no que hoje é o Estado Judeu. E o Estado Judeu foi oficialmente criado, oficializado no dia 14/5 ou 14 de maio de 1948. E um dos estados que foi a favor da criação do Estado de Israel foi exatamente o Brasil. E tem lá, entre as assinaturas, tem a assinatura de um brasileiro, Graça Aranha. Ok? Então, o Brasil ele deu seu voto em prol da criação do Estado Judeu, o que se deu em 1948. Isso foi um feito muito grande, foi uma grande realização. E os estudiosos da época, foi a partir daí que se enfatizou que Jesus, quando falou na parábola da figueira, isso se cumpriu na criação do Estado de Israel em 1948. As antigas Bíblias, elas faziam muita referência nas suas notas de rodapé a isso. Como eu já falei, muitas literaturas enfatizavam essa questão. Ok? Hoje nós estamos no ano de 2024. Eu estou aqui falando com vocês, estamos no mês de setembro, né? Me parece que hoje é 19. E por que eu estou aqui destacando? Porque hoje nos púlpitos não se fala mais isso. As literaturas evangélicas, elas abandonaram esta teoria, embora se encontre ainda alguns que defendam essa ideia, mas no geral se abandonou. Porém, pasmem, o que Jesus falou, de acordo com o dispensacionalismo, não está ligado apenas à criação do Estado de Israel, mas foi ensinado também, nestas palavras, bem aqui que eu vou ler para vocês. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que está perto as portas. Ora, essas coisas, de acordo com os intérpretes, era a criação do Estado de Israel. Aí o versículo 30. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Eu li muito isso, que uma geração ela é medida por 70 anos. Então os mesmos dispensacionalistas, eles, além de identificarem a figueira com a nação de Israel, além de eles estarem vendo nas palavras de Jesus: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Bom, eles aqui veem a criação do Estado de Israel, mas não só isso. Mas quando nós chegamos no versículo 30, Marcos 13:30, na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, muitos dispensacionalistas, eles disseram que a volta de Jesus Cristo, ela se daria a partir do momento em que o Estado judeu foi criado. A volta de Jesus se daria 70 anos depois. Como, professor? Exatamente. Muitos dispensacionalistas, muitos irmãos, muitos pregadores. Pasmem, você pensa que esta heresia de predizer a volta de Jesus é uma prerrogativa apenas da Igreja Adventista? É uma prerrogativa apenas das Testemunhas de Jeová? É prerrogativa apenas de alguns loucos? Não. A Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus, por meio de muitos pregadores e pastores renomados e literaturas, eles predisseram que Cristo, dentro de 70 anos, após a criação do Estado de Israel, ele estaria voltando. Isso foi sustentado até pouco tempo, de sorte que, se fôssemos contar 70, a partir de 1948, nós chegamos o quê? Em 2018. Só que essa teoria da volta de Jesus,
ela foi abandonada. Ela já não é mais ensinada pelos ministros da Assembleia de Deus, mas eles ensinaram isso. Tá bom, meus irmãos? Eles ensinaram isso, que após a criação do Estado judeu, a redenção viria depois de 70 anos. Repito, muitos pregadores da Assembleia de Deus, muitos irmãos ensinaram isso, que o Estado judeu foi criado em 1948 e a redenção, por assim dizer, o milênio, ele seria estabelecido aqui na Terra depois de uma geração, ou seja, depois de 70 anos. Isso eu ouvi muito, irmãos. Ok? Bom, dado essa explicação, aqui eu pergunto para os senhores. Será que Jesus está realmente aqui profetizando a criação do Estado judeu? O que aconteceu no dia 14 de maio de 1948? Eu quero chamar aqui a sua atenção para o contexto. Nós não podemos interpretar uma fala dessa ou qualquer outra fala de forma isolada. Então vamos lá. Olha o que Jesus fala. Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. O que foi que Jesus aqui descreveu? Depois que Jesus descreveu as agonias do povo de Israel, depois que Jesus, você pode ler o capítulo 13 todo de Marcos, e o capítulo 24 de Mateus, e o capítulo 21 de Lucas, você vai ver que Jesus está descrevendo as dores de parto para a nação de Israel. Historicamente falando, eu já vou lhe antecipando, historicamente falando, Jesus estava ali falando das dores de parto para a nação de Israel, o que ocorreu entre os anos 67 a 70. No ano 70, a cidade de Jerusalém e o templo foram totalmente destruídos pelos romanos. E era isso que Jesus tinha em mente. Então vamos lá. Só que Jesus aqui, ele disse que após a tribulação, o que ele vai falar? Ele vai falar o quê? Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dos quatro ventos, das extremidades da terra à extremidade do céu. Bom, aí aqui Jesus prossegue. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas. Grave bem isso aqui, essas coisas. Que coisas são essas que Jesus está falando? Assim também vós, quando virdes suceder essas coisas. Que coisas? As coisas que ele acabou de mencionar aqui, nos versículos 24 até o versículo 27. Sinais no sol, na lua, nas estrelas. Ok? É isso que Jesus tinha em mente. Assim também vós, quando virdes suceder essas coisas, sabei que já está próximo às portas. Está próximo às portas o quê? O que está próximo às portas? A vinda de Jesus Cristo. Ele não estava falando aqui, está próximo às portas, a destruição do templo e da cidade, não. Quando Jesus falou, assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, podemos incluir a destruição de Jerusalém? Podemos. Podemos incluir a destruição do templo? Podemos. Mas não fica de fora, isso bem aqui, principalmente, não pode ficar de fora os sinais que antecedem a vinda de Jesus, e é isso que Jesus tem em mente, os sinais que antecedem, que anunciam que a parúcia está próximo,
você tem que olhar para Mateus ou Marcos, capítulo 13, aí você vai ler os versículos 24 a 27. Antes de Jesus Cristo descer do céu, com anjos, com alarido, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, antes disso acontecer, a volta de Jesus será prenunciada por sinais. No sol, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas do céu cairão. E as forças que estão no céu serão abaladas. Então, quando Jesus diz, assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, ele tinha em mente os sinais aqui cósmicos. Sabei que já está perto as portas. O que está às portas? A volta de Jesus. Mas eu quero aqui esclarecer para você. Os sinais aqui descritos por Jesus, eles apenas indicam para a geração que estará viva, quando essas coisas acontecerem, apenas indicam que a volta de Jesus está próxima. Mas os sinais, de forma nenhuma, vão indicar a hora e o dia, e o mês e o ano da volta de Jesus. Por que eu sei disso? Ora, porque Jesus falou isso, Marcos capítulo 13, versículo 32. Lá em Mateus, Mateus 24, 36. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai, orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Repito, os sinais descritos aqui em Marcos 13, 24 e 25 apenas são indicadores de que a volta de Jesus está próxima. Mas de forma nenhuma esses sinais eles servem para dizer o dia e a hora em que Cristo voltará. Ok? Eu vou prosseguir a leitura. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. O tempo de quê? Da parouça de Cristo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. As coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Então, queridos, o dia e a hora da vinda de Cristo nunca foi revelado. Nem mesmo o Filho sabe, mas unicamente o Pai que está nos céus. Agora, que a volta de Cristo poderá ser conhecida, a sua proximidade, isso Cristo indicou. E era exatamente isso que Cristo tinha em mente quando ele lançou a parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, ó a comparação, assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas. Então, irmãos, o objetivo da parábola da figueira tem apenas um objetivo. A parábola da figueira ela foi mencionada. Para quê? Para nos dizer que os sinais cósmicos, no Sol, na Lua, na Terra, nas estrelas, eles são indicadores de que Cristo em breve estará voltando. E Cristo ilustrou isso com uma figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira, parábola. Ora, quando já o ramo da figueira se torna tenro e começam a brotar folhas, sabei que já está próximo o verão. Ora, Cristo mandou olhar para a figueira. Olhem para a figueira. Quando vocês virem a figueira, o seu ramo se torna tenro e a figueira começa a brotar folhas, vocês sabem que o verão está próximo, sabem? Sim. Da mesma forma, quando vocês virem suceder essas coisas, que coisas? Naqueles dias depois da aflição, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças do céu que estão no céu serão abaladas.
Da mesma forma, quando vocês virem essas coisas acontecerem, vocês devem saber que em breve o Filho do Homem aparecerá. E de fato, irmãos, olha aqui, ó. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Queridos, isso aqui está muito claro. A parábola da figueira, ela está relacionada à vinda de Jesus Cristo e não à criação do Estado de Israel em 1948. Qualquer um leitor não precisa ser tão profundo nas Escrituras. Basta você ser bom de português. Basta você não atropelar o português. Qualquer um que lê Marcos capítulo 13, versículos 24 a 37, vai ver que a parábola da figueira ela tem uma relação com a vinda de Jesus Cristo. A parábola da figueira, o brotar das folhas, tudo isso tem relação com os sinais que antecedem a vinda de Cristo e não com a criação do Estado judeu em 1948. Eu quero chamar aqui mais uma vez a vossa atenção para Lucas capítulo 21. Lucas ele traz o mesmo discurso, mas com um pouco de variante. Olha o que ele diz aqui, ó. Lucas capítulo 21 e versículo 20. Eu quero apenas dizer para vocês que Marcos 24, Lucas 13, ou Marcos 13 e Lucas 21, historicamente falando, eles têm em mente a destruição de Jerusalém e do templo pelos romanos, ok? Então vamos lá, Lucas capítulo 21, 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, aqui são os exércitos romanos, sabei então que é chegada a sua desolação. Tá bom? Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra de Israel. Ok, querido? Na terra de Israel. E ira sobre este povo, sobre qual povo? Sobre o povo judeu. É isso que Jesus está falando. E cairão ao fio da espada. Quem cairá ao fio da espada? O povo judeu. E para todas as nações serão levados cativos. De fato, isso, depois do ano 70, Israel foi espalhado por todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios. Quem foi que pisou Jerusalém? Os romanos. Até que os tempos dos gentios se completem. Vamos prosseguir. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Agora, olha o que Lucas registra aqui. Ó. Ora, quando essas coisas acontecerem, veja que ele está falando dos sinais, ó, no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então, quando a igreja que estiver presente no período da grande tribulação, verem tudo isso acontecer, o que ela tem que fazer? Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Isso é um sinal de que a igreja estará no período da grande tribulação. Porque se ela já estivesse no céu, ela não poderia olhar para cima, porque lá em cima ela já estava. Olhai para cima e levantai a vossa cabeça. Isso é um sinal de que a igreja estará presente aqui na grande tribulação, queridos. Ok? Porque a vossa redenção está próxima. Como eu já falei para vocês, os sinais profetizados por Jesus, eles indicam uma coisa, que a redenção do povo de Deus, a volta de Jesus Cristo, se aproxima. Mas de forma nenhuma esses sinais, eles indicam o dia e a hora da vinda de Jesus.
E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira. Veja que Marcos e Mateus apenas falam na figueira. Mas Lucas ele acrescenta algo que e para todas as árvores. E aqui é onde está a chave, irmãos. Se a figueira, se o brotar, disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Então vamos lá, se o brotar da figueira representa o nascimento do Estado judeu, se a figueira representa o Estado judeu, na sua criação em 1948, então nós temos que também entender que as outras árvores representam a criação de outros estados nacionais. E aí, em 1948, eu pergunto para vocês, foi criado o Estado judeu. E que outro estado e que outra nação veio à luz em 1948? Bom, já que a parábola da figueira faz referência à criação do Estado judeu, queridos, então as outras árvores fazem referência a outras nações. Se o brotar da figueira significa a criação do Estado judeu, então o brotar das outras árvores significa a criação de outros estados, de outras nações. Então, além da nação de Israel, que foi criada em 1948, o Estado judeu, qual foi o outro estado, ou quais foram os outros estados criados naquele mesmo dia? Quais foram? Nenhum, até onde eu tenho conhecimento, nenhum. Então vamos ser justos. Não vamos usar 2 pesos e 2 medidas. Ok, queridos? Se a parábola aqui fala da criação do Estado judeu, também fala da criação de outros estados. Agora, se aqui não se fala da criação de outros estados, também não se fala da criação do Estado judeu. É simples. Vamos continuar. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, quando já começa a brotar, veja que ele não está falando apenas do brotar da figueira, mas do brotar da figueira e de outras árvores. Quando já começam a brotar, quando já começam, está no plural, quando já começam a brotar, o que? A figueira e árvores, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Essa geração faz referência ao povo judeu, a geração de Israel, até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Irmãos, eu quero deixar bem claro uma coisa aqui para vocês. Quem escreveu os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, escreveu nessa expectativa de que Cristo em breve voltaria. Quem escreveu, repito, quem escreveu os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, escreveu nesta ótica de que Cristo em breve voltaria. Por que que ele associou, por que que ele tinha essa crença? Porque a volta de Jesus Cristo está associada à queda de Jerusalém e do templo pelos romanos. Então, a queda de Jerusalém e do templo pelos romanos, o que se deu no ano 70, foi visto pela geração de cristãos daquela época como um sinal de que Cristo em breve voltaria. Ok? Então, quando os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas foram escritos, era crença muito forte que Cristo em breve voltaria. Por que eles tinham essa crença? Porque Jerusalém e o templo tinham sido destruídos. É por isso que nós vemos aqui associado a destruição do templo e de Jerusalém à volta de Cristo. É por isso que os autores se expressaram dessa forma. O que eles dizem? Vamos lá aqui, Onde é que eu encontro aqui? Vou lá para Mateus capítulo 24, que é melhor, ok? Fica melhor para a gente, é bem mais claro. Mateus capítulo 24, o que ele diz? E logo depois da aflição daqueles dias, a aflição em questão aqui é a tribulação que veio sobre Israel no ano 70. Que os romanos afligiram a nação de Israel e destruíram a cidade e o templo em 70. É para isso que a profecia aponta. E
logo depois da aflição daqueles dias, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. As tribos da terra aqui é as tribos da nação de Israel. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Está aqui, meus irmãos. Aparou-se a vinda de Jesus Cristo para reinar sobre a terra. Ela está ligada à destruição de Jerusalém e do templo em 70. Ok? Mas, professor, mas os futuristas dizem que isso ainda vai acontecer. Bom, se você quer atualizar, atualize. Tanto faz você interpretar isso historicamente como futuristicamente. Eu quero lhe dizer que a parábola da figueira nada tem a ver com a criação do Estado judeu. Ok, meus irmãos? Então vamos continuar aqui em Lucas. Lucas 21:30. Quando já começam a brotar, quando já começam, aqui está falando brotar, não só da figueira, mas de outras árvores, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Está bem aqui, meus irmãos. Ok? Isso aqui está muito claro. Então não é verdade que a parábola da figueira fale da restauração da nação de Israel. Não é verdade. Um outro texto que eles usam, os dispensacionalistas, para falar da criação da nação de Israel em 1948 é esse aqui, Isaías. Eu vou ler aqui para vocês e vamos encerrar o vídeo. Isaías capítulo 66. Isaías 66, e versículos 7 e 8. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz um filho. 8, principalmente. Quem jamais ouviu tal coisa? É aqui onde os dispensacionalistas dizem que está em foco a criação do povo judeu em 1948. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Aí os dispensacionalistas vão dizer, olha aqui, a profecia que fala da criação do povo judeu em 1948. Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e deu à luz a seus filhos. Irmãos, quando você vai ler aqui o profeta Isaías, o que ele está falando aqui é da volta do povo judeu para a terra da Palestina. Foi Ciro quem decretou a volta do povo judeu. Ciro deu um decreto, e naquele dia que Ciro decretou o retorno do povo judeu, por assim dizer, nascia uma nação. Forma de se expressar. O povo, a partir daquele dia, a partir do decreto de Ciro, o povo começaria a voltar para a Terra Santa, para a terra de Judá. Isso aconteceu em que ano? Vamos lá. O povo judeu foi levado para a Babilônia em 605. Foram 3 levas, tá bom? Foram 3 levas. E no ano de, se não me falha a memória, estou falando aqui de cabeça, eles passaram 70 anos cativos, outros dizem 72 anos, seja como for, vamos arredondar, 70 anos. Então, de 605, me parece que eles retornaram em 500 e o cativeiro durou até 538, se não me falha a memória. Ok? Então, foi exatamente por esta época que Ciro, ele decretou o retorno do povo judeu para a Palestina, para a Terra Santa, para a terra de Israel. E é isso que Isaías tem em mente, quando ele diz, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Tá bom, irmãos? Isso aqui nada
tem a ver com a criação do povo judeu em 1948. Nada tem a ver, ok, queridos? Nada, nada. Absolutamente nada. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você compartilhasse ele. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, ok? Assim você estará me ajudando e ajudando a propagação do reino de Deus, tá bom? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todo sempre. Amém.